Boas-vindas a este guia explicativo. Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira investigação, estilo detetive mesmo. Nós vamos examinar a fundo os bastidores do desenvolvimento daquelas pontes de API que conectam o mundo Web 2 à rede Solana. Porque, convenhamos, a teoria é fantástica, mas o que acontece quando o código encontra o mundo real? Preparem-se porque a gente vai descobrir juntos as ferramentas e técnicas de depuração e observabilidade que transformam aquele caos total em clareza absoluta. Para começar, imagina a seguinte situação. O código está redondinho, passa em todos os testes locais sem nenhum aviso, mas é só colocar esse endpoint em produção, com tráfego real batendo ali, que as coisas simplesmente começam a quebrar do nada. Por que isso acontece, né? A verdade nua e crua é que falhas intermitentes e aqueles dados de entrada que a gente não esperava receber vão inevitavelmente aparecer. É exatamente por isso que é fundamental estabelecer um kit de ferramentas de depuração que seja totalmente metódico, confiável e sistemático. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de investigação técnica de hoje tem 6 fases bem claras: o desafio das pontes de API, o nosso kit de observabilidade, a investigação passo a passo, como isolar a causa raiz, o relatório de depuração e, por fim, os próximos passos. Pode ficar tranquilo que esse fluxo estruturado vai desmistificar qualquer falha de API. Fase 1. O desafio das pontes API. A transição da teoria para o tráfego realista é o momento exato em que os endpoints mostram as suas vulnerabilidades. O protagonista da nossa investigação hoje é o chamado endpoint de ação. Basicamente, ele é a porta de entrada. É ele que lida com o roteamento, com aquela validação super complexa de dados e com os envios assíncronos. E adivinha? É precisamente aí que o bicho pega e a ponte se rompe. Uma validação que deixa passar um formato meio esquisito ou um back-end que demora para responder e pronto, temos um erro crítico na mão. Fase 2. O kit de observabilidade. Para investigar essas quebras, a gente precisa das ferramentas certas, tipo um kit essencial de um detetive de software. Sem isso, a gente está literalmente adivinhando no escuro. A primeira ferramenta crucial é o registro reestruturado, ou Structured Logging. Esquece aquela história de vasculhar montanhas de texto caótico. O registro estruturado transforma esses textos em objetos JSON precisos e totalmente pesquisáveis. Usando ferramentas do ecossistema Node.js, como o Pino, cada evento vira uma evidência concreta, formatada para que a gente consiga filtrar tudo instantaneamente. Agora, olha só que detalhe incrível nessa parte, o ID de requisição. Ele funciona como uma verdadeira impressão digital única para cada transação. Quando a requisição entra no sistema, ela ganha esse ID, que viaja junto com ela por todas as camadas internas. O que isso significa na prática? Significa que a gente consegue amarrar todas as pistas espalhadas através do tempo e do espaço da aplicação. É a peça mestra que conecta o quebra-cabeça. Com isso, a gente pode categorizar as nossas evidências metodicamente. Afinal, nem todo aviso é a cena de um crime, certo? O nível info está ali para documentar o fluxo perfeito. O nível warn a gente usa para problemas que dá para recuperar, tipo alertas de validação de dados. Mas o nível error, aí é onde a sirene toca alto. Ele indica falhas graves, como um timeout de RPC ou um erro de serialização. Separar muito bem essas categorias é vital para manter a sanidade mental durante qualquer investigação. Fase 3. Investigação passo a passo. Resolver problemas operacionais complexos não é uma questão de instinto ou de adivinhação. Exige um processo estrito, rigoroso e repetível. A gente usa um ciclo rápido de 5 passos. Primeiro, reproduzir a falha de forma determinística. Segundo, capturar os logs usando a nossa impressão digital, o idem da requisição. Terceiro, medir o impacto. Quarto, isolar o ponto exato onde a coisa quebra. E quinto, corrigir. Esse loop maravilhoso de reproduzir, instrumentar, corrigir e verificar é, sem dúvida, o jeito mais matador de resolver qualquer instabilidade. Para o passo de reprodução, nada supera disparar uma requisição HTTP sintética exata. Repara num detalhe crucial que está na tela. A gente está injetando um cabeçalho estático na mão. O XRequestID reproduz 1. Ao forçar um ID que a gente prevê, a gente isola o incidente na mesma hora. Isso separa o nosso experimento de todo aquele ruído maluco de fundo que o tráfego normal gera no servidor. E aqui, pessoal, está a arma do crime. Filtrando aquele oceano gigantesco de logs usando o nosso ID Reproduce1, esse trechinho de JSON salta aos olhos. Pensa bem. Sem o ID de requisição e sem o registro estruturado, essa linha seria só mais um erro no vazio, impossível de achar. Mas com eles, a falha fatal, que neste caso foi um timeout de RPC depois de 5.000 milissegundos, fica totalmente escancarada. Mas calma lá.
antes de sair mudando qualquer linha de código, a gente precisa de contexto. Tirar um snapshot, um instantâneo das métricas. Captura a taxa de requisições, a taxa de erros e a latência antes e depois do ocorrido. E por que isso é tão importante? Porque diz pra gente se aquela cena do crime foi só um evento isolado e azarado ou se revela uma falha sistêmica bem mais profunda que está afetando a saúde de toda a infraestrutura. Fase 4. Isolando a causa raiz. Bom, agora que a gente já tem o suspeito principal e entende o escopo do problema, precisamos analisar os dados para descobrir o porquê. Saber que falhou é só metade do trabalho. A grande sacada é entender como essas falhas de comunicação acontecem. E a incompatibilidade de serialização é o nosso culpado clássico. Imagina a Solana que muitas vezes espera receber valores inteiros em lemports. Se a nossa ponte Web2 manda sem querer uma string com um número decimal, pronto, acontece um baita choque de esquemas. É um erro extremamente destrutivo. E como a gente pega esse erro no flagra? É só injetar logs de depuração temporários exatamente nos pontos de estrangulamento. A gente coloca um log 1 milésimo de segundo antes da serialização e outro logo depois que o RPC responde. É um cerco perfeito. Ao inspecionar o payload construído bem na hora de ser enviado, dá para comparar diretamente com o que a especificação pede e achar anomalia na mosca. Fase 5. O relatório de depuração. Todo esse trabalho investigativo precisa ser documentado de um jeito inquestionável. Depuração de verdade não é achismo, é prova concreta. E isso ilustra brilhantemente a ponte entre o problema e a solução observável. Do lado esquerdo, a gente identificou as causas, tipo a falha de serialização ou os timeouts de RPC. Do lado direito, a gente aplica correções cirúrgicas, converte o tipo explicitamente ou adiciona uma política de repetição bacana, como um back-office exponencial. São mudanças pequenas, totalmente observáveis e 100% embasadas nos logs. E para dar o caso como encerrado com sucesso, o relatório precisa bater todos estes critérios. A gente precisa provar a correção reaplicando exatamente aquela mesma entrada que falhou antes e então observar ativamente que ela passou nos logs e métricas. A falha é reproduzível, os logs se correlacionam direitinho pelo ID, as métricas estão estáveis e a causa raiz não deixa dúvidas. Se a resposta for sim, então a correção foi verdadeiramente validada. Fase 6. Próximos passos na autenticação. Pessoal, todo esse trabalho pesado que a gente fez até aqui construiu uma base incrível para o futuro. Aqueles mesmos identificadores estáveis e logs estruturados que acabamos de afinar vão ser reutilizados nas partes mais complexas das nossas aplicações. E aí fica a reflexão para a gente levar daqui. Como transformar essas ferramentas de observabilidade em verdadeiras armas para depurar o complexo mundo da autenticação híbrida? Com certeza, os logs vão expor tokens expirados sem piedade e falhas de autorização vão ficar óbvias pelo ID de requisição. A fundação de observabilidade está mais do que pronta. Continue explorando e até a nossa próxima investigação.